Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Você é do tipo de pessoa que tem dificuldade em dizer não? Você é o tipo de pessoas que tem dificuldade de impor limites? Uma das escravidão, uma das prisões que algumas pessoas se colocam nesse lugar é porque elas não sabem dizer não. Elas não sabem impor limites. Então, ela vive aprisionada porque ela está sempre cedendo, sempre concordando. Por isso, meu irmão, minha irmã, o não, às vezes, ele é poderoso e libertador. Se você é alguém que tem essa dificuldade, você precisa aprender, desenvolver e, em algumas situações, você poder dizer não. O texto bíblico é Gálatas capítulo 1, verso 10, diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Percebe que esse texto que Paulo está fazendo aqui perguntas? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Porque em algumas situações, irmãos e irmãs, nós precisamos frustrar as expectativas humanas ao nosso respeito quando nós nos posicionamos em obediência a Deus. Então nós precisaremos dizer não. Essa palavra que o apóstolo Paulo diz que ele, como servo de Deus, ele está colocando uma perspectiva que nós somos servos de Cristo voluntariamente. Nós não somos obrigados a fazer isso, mas nós escolhemos a nossa vida de servir ao Senhor. Por isso que a gente trata foi um servo de Deus, sou uma serva de Deus, etc. Mas isso de uma forma espontânea, voluntária, porque nós decidimos fazer isso. Nós optamos por isso na nossa vida. Então, uma vez que nós escolhemos, optamos, nós precisamos, então, agradar a Deus, obedecer a Deus. E algumas vezes, essa obediência, esse sim a Deus, vai ser um não às pessoas. Por isso que o não é libertador quando nós nos tornamos esse servo voluntário do Senhor, em que em muitas situações, é claro, nós vamos nos posicionar e dizer não. E algumas pessoas podem não gostarem do nosso não, mas quem é que nós vamos seguir e obedecer? Ao Senhor? Como nas palavras do apóstolo Paulo, importa agradar a Deus e não aos homens. Paulo não estava preocupado com a aceitação das pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo foi tão ousado. Porque se ele ficasse preocupado com as pessoas, a opinião das pessoas, agradar as pessoas, a aceitação das pessoas, isso não traria ao apóstolo a ousadia necessária para ele cumprir o mandato de Deus, o ministério que Deus o chamou para cumprir. Por isso que o apóstolo Paulo diz: importa agradar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos posicionar e dizer o que é que nós queremos. Nós desejamos realmente agradar a quem? E nessa nossa postura de agradar a quem, muitos não vão ser ditos, se assim quisermos agradar, em primeiro lugar, a Deus. O não, meu irmão, é uma fidelidade a Deus. Quando as pessoas quiseram pegar Jesus ele é rei e tal, Jesus saiu dali e disse: não é isso. Por que o não é fidelidade a Deus? Porque nós, não é apenas uma negativa dizer não, mas quando nós dizemos não em muitas circunstâncias, nós estamos mantendo o foco. Um foco nós estabelecemos para a nossa vida: é isso que eu quero, é isso que é estabelecido, é isso que Deus quer de mim. Então nós focamos nisso e seguimos. Dizer não em muitas situações é manter o propósito de Deus na nossa vida. Pense nisso, meu irmão.
E quantas vezes você está dando sim para alguém, para alguma situação, e desviando do foco que Deus quer para você. Então, por isso que o não é um sinal de fidelidade, é mais do que uma negativa, mas é um sinal de fidelidade a Deus. Por isso, meu irmão, quando você precisar dizer os não e manter o foco, não precisa de justificar. Quem fica se justificando, mas eu não posso isso por conta daquilo, e começa a se justificar demais, não precisa disso, meu irmão, meu irmão. O que vai evidenciar sua fidelidade, sua obediência, justamente é cumprir o mandato de Deus, ser obediente. A sua obediência é o maior testemunho, então não precisa ficar se explicando para as pessoas. Porque quem fica se explicando demais por conta de alguma coisa é porque está preocupado demais com a opinião das pessoas e agradar as pessoas. Percebe que pode ter situações que vamos agradar a Deus e agradar as pessoas. Quem ora por você, quem intercede por você, quem quer ver o agir de Deus na sua vida, sabe o potencial que você tem, que você pode ser um instrumento de bênção no reino de Deus. Então, quando você vai por esse caminho, muitas pessoas vão agradar da sua vida, vão louvar a Deus por a sua vida, e como outras também não vão, mas o foco não são essas pessoas. Por isso, não fique justificando demais, apenas seja obediente a Deus e cumpra o mandato que Deus tem para a sua vida. E quando for necessário, diga não. Lembre-se, meu irmão, agradar a todos é o caminho mais rápido para desagradar a Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra